Os átomos de cloro são agentes destruidores da camada de ozono estratosférico. Um mecanismo reacional que traduz a destruição do ozono pode ser representada pelas seguintes equações. Temos aqui, portanto, o radical livre cloro a reagir com uma molécula de ozono e a formar-se depois monóxido de cloro, que é também um radical livre, e uma molécula de oxigênio. Por sua vez, este radical livre monóxido de cloro, se encontrar um radical livre oxigênio, portanto um átomo de oxigênio, vai reagir com ele, voltando-se a regenerar o radical livre cloro e uma molécula de oxigênio. Portanto, escreva a equação que corresponde à soma destas duas equações. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pequena abordagem, uma pequena revisão ao ciclo do ozono. Ozono na estratosfera, radiação ultravioleta, ciclo do ozono. Vamos referir-nos unicamente a duas camadas da atmosfera, começando pela troposfera, que se estende desde a superfície da Terra até uma altitude média de 15 km, e a estratosfera, que se estende desde uma altitude de 15 km até uma altitude de 50 km. Isto valores médios. Está aqui em realce uma região da estratosfera, compreendida também, continuo a dizer que serão valores aproximados, compreendida entre 25 km e 35 km, onde existe uma relativamente elevada concentração de ozono. O ozono, como se sabe, é uma molécula constituída por 3 átomos de oxigênio, portanto a fórmula química é O3. E esta alta concentração, relativamente alta concentração de ozono, é crucial para que a vida na Terra exista da forma que a conhecemos. E porquê? Porque do espaço, nesta região da estratosfera, ainda chegam radiação ultravioleta C, radiação ultravioleta B e radiação ultravioleta A. A radiação ultravioleta C é praticamente toda absorvida nas camadas mais externas da atmosfera, para além da estratosfera. Não chega cá quantidade praticamente nenhuma aqui à estratosfera, portanto é absorvida nas regiões mais altas. No entanto, as radiações ultravioleta B e ultravioleta A atingem a estratosfera. Atingem a estratosfera e a ultravioleta A até atravessa a estratosfera e vem interatuar com a superfície da Terra. E a atmosfera terrestre, claro, designada por troposfera. A parte da camada da atmosfera designada por troposfera. A radiação ultravioleta B, por seu lado, sofre uma diminuição apreciável de quantidade de fotões nesta região, conforme se pode ver aqui pelo esquema que pretende simbolizar, à medida que ele estreita, uma concentração cada vez menor de uma quantidade cada vez menor de radiação ultravioleta B. Esta radiação ultravioleta B é constituída por fotões esses que têm uma energia que se adequa perfeitamente para interatuar com as ligações químicas na molécula de ozono. Vamos então explicar aquilo que se designa por ciclo do ozono. Temos conhecimento então de que há a interação da radiação ultravioleta B com as moléculas de ozono. É isso que acontece. Por exemplo, um fotão de ultravioleta B, isto quer dizer que tem o seu comprimento de onda compreendido entre 240 e 310 nanómetros. Ao interatuar com uma molécula de ozono, vai fazer o seguinte: vai quebrar uma das ligações entre estes 3 átomos de oxigênio. E, portanto, vai dar origem a uma molécula de oxigênio e um radical livre oxigênio. Como se sabe, este radical livre é extremamente reativo, o que pode fazer e o que vai fazer com que se volte a ligar ao átomo de oxigênio, à molécula de oxigênio, ou seja, volta a regenerar O3. Bom, se volta a regenerar O3, outro fotão com a mesma energia
na mesma gama de energias, pode interatuar com esta molécula e originar novamente O2 e mais um radical livre oxigênio. Bom, o ciclo continua e qual é o efeito deste ciclo? Bom, interação de um fóton com comprimento de onda nesta zona com a molécula de ozono dá origem ao oxigênio mais um radical livre oxigênio, quer dizer, molécula de oxigênio mais um radical livre oxigênio. Por sua vez, o radical livre oxigênio, por ser muito reativo, vai reagir novamente com moléculas de oxigênio, dando origem ao ozono e consequente libertação de energia. Repare-se, nós partimos daqui e chegamos aqui. Se não contabilizarmos já a interação com este fóton, esta energia deste fóton tem que ter aparecido sobre alguma forma. E aquilo que nós sabemos é que na estratosfera, à medida que vamos subindo, nós vamos verificando uma elevação de temperatura. Isso deve-se à intensa atividade química que existe aqui nesta região. É muito importante perceber que a energia não desapareceu. A energia conserva-se. Há um fóton que colide com uma molécula de ozono, provoca-lhe a ruptura de uma ligação química, há uma molécula de oxigênio e um radical livre oxigênio que se forma, mas também há energia, porque quando se volta a formar a molécula de ozono, se não houvesse libertação de energia, então a energia tinha desaparecido. Por isso é que está aqui esta parcela. Portanto, é basicamente isto que de uma forma simples, pode falar sobre ozono na estratosfera, radiação ultravioleta, ciclo do ozono. Depois de termos enriquecido a resolução desta questão com uma breve abordagem ao ciclo do ozono, vamos então escrever a equação que corresponde à soma destas duas equações. Aquilo que nós temos que fazer, temos de escrevê-las e depois aquilo que figura no primeiro membro, se também estiver presente no segundo membro, em qualquer uma delas, nós podemos anular. Anulando, então, dessa maneira, vamos anular cloro, porque aparece na primeira equação no primeiro membro, mas aparece na segunda equação química no segundo membro, portanto é eliminado. E o monóxido de cloro aparece no segundo membro da primeira equação química e também no primeiro membro da segunda equação química. Ou seja, depois de os termos eliminados, vamos fazer a soma e a equação que corresponde à soma daquelas duas é O3 mais O a dar 2O2. Verifica-se aqui claramente que estas duas interações, estas duas reações químicas têm como um efeito global a destruição de uma molécula de ozono. E, claro, a formação de duas de oxigênio, mas aqui está em evidência, de facto, a destruição de uma molécula de ozono por interação do radical livre cloro com uma molécula de ozono. Repare-se que este cloro volta a estar presente no ciclo, isto repete-se, como já vimos, e primeiro que ele interatua com outra partícula em que, de facto, fique estável e deixe de se autorregenerar, demora, e isso vai fazendo com que cada vez mais moléculas de ozono sofram a sua destruição, transformando-se depois, por reação com o radical livre oxigênio, em duas moléculas de oxigênio.